Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Estamos de volta, esse é o Jornal da Rede Alesp especial, trazendo para você utilidade pública, prestação de serviço. Você acompanha tudo aqui nessa programação especial que a Rede Alesp traz até você, com muita informação de credibilidade para que você fique bem informado em tempos de pandemia do coronavírus. Você aqui sempre com a gente, são 12h28 em São Paulo e você ao vivo aqui acompanhando por todo o estado de São Paulo e, lógico, pelas plataformas de rede social. Você pode ir à App Store, ao Google Play, baixar o aplicativo da Rede Alesp. Lá você encontra informações da comunicação do Parlamento Paulista. Você pode ouvir a Rádio Alesp e também assistir a TV Alesp, aonde você estiver pelo aplicativo Rede Alesp. Você sempre bem informado. Dentro de instantes, você acompanha a coletiva do governador João Dória, que deve trazer aí mais medidas para o estado de São Paulo e também a atualização dos números do coronavírus em todo o estado. Lembrando que estamos hoje completando a primeira semana de quarentena no estado, que vai até o dia 7 de abril. Até lá, o governador deve anunciar novas medidas. Comigo aqui nessa hora, a Tayana Conrad. Seja mais uma vez bem-vinda a esta hora. Obrigada, Guga. Vamos lá, vamos que vamos. Você acompanha a programação da Rede Alesp. Você pode participar com a gente também pelo WhatsApp. São várias formas de participação e você nos acompanha daqui a pouco ao vivo a coletiva do governador João Dória. Eu lembrando e convido você que logo mais às 2h30 da tarde tem o plenário virtual e você vai assistir tudo aqui na Rede Alesp. Os nossos deputados aí tomando decisões importantes para o estado de São Paulo e você pode acompanhar tudo por nossas plataformas. Então fica o convite, logo depois do Jornal da Rede Alesp especial, você acompanha a sessão virtual do Parlamento Paulista no comando o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Cauê Macris, do PSDB, e os nossos 93 deputados acompanhando. Vamos link direto ao Palácio dos Bandeirantes em São Paulo, onde você acompanha a coletiva ao vivo do governador João Dória. Vamos lá! O governador João Dória vai começar dentro de instantes a sua coletiva com os novos anúncios aí de hoje, né? Direto do Palácio dos Bandeirantes. Você acompanha tudo ao vivo aqui na Rede Alesp, essa programação de prestação de serviço da Rede Alesp. Muita utilidade pública para você. Você vai acompanhar o governador João Dória, que dentro de instantes começa a coletiva desta terça-feira, atualizando todos os números de São Paulo. Com ele, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, também o secretário German, a Luísa Sato, que é coordenadora do Comitê Gestor Especial da pandemia do coronavírus. E agora o governador João Dória começa a coletiva. Aos jornalistas, aos cinegrafistas, fotógrafos. Nosso agradecimento ao Bruno Covas, prefeito da capital de São Paulo, Zé Henrique German, secretário da Saúde do Estado de São Paulo e membro do Centro de Contingência do Covid-19. Hoje com a presença também de João Otaviano, secretário de Transportes e Logística do Estado de São Paulo, aqui ao nosso lado, e Helena Sato, a nossa coordenadora do Centro de Contingência do Covid-19, enquanto o doutor Davi Wipp está se recuperando em casa, está se recuperando bem. Eu tenho falado com ele todos os dias, ele está em quarentena e se recuperando. Em breve ele estará aqui conosco, participando das nossas coletivas, e a doutora Helena Sato continua sendo a grande colaboradora que é do nosso Centro de Contingência e, nesse momento, assumindo seu comando. Queria, antes do início das informações que temos no âmbito do Estado e também do município, algumas informações e algumas recomendações. Primeiro, em meu nome e no do Bruno Covas, transmitir a nossa solidariedade à família das vítimas do coronavírus. Infelizmente, perdemos muitas vidas ao longo dessas últimas semanas. O número atualizado será dado
pelo secretário José Henrique German, mas Bruno e eu e nossas famílias transmitimos nossa solidariedade aos que perderam seus parentes, amigos, ao longo destas semanas. E reforçar o nosso apoio às redes de assistência pública e privada, tanto do município de São Paulo como do Estado de São Paulo. E ao falar Estado de São Paulo, falo também dos hospitais municipais e dos hospitais privados. Essas pessoas, médicos, enfermeiros, paramédicos, têm ajudado a salvar vidas. Muito obrigado a todos vocês que diuturnamente estão se esforçando, estão trabalhando para salvar vidas. Obrigado, portanto, em nosso nome, por contribuírem na preservação de vidas em São Paulo. No plano da economia, a orientação e a sugestão para aqueles que possuem pequenos negócios, se possível, mantenham os seus negócios ativos. Invistam nas plataformas digitais, invistam no comércio e serviços com a utilização do mundo digital. Eu tenho observado alguns casos específicos de pequenas empresas e até microempresas que, ao invés de reclamarem, ao invés de ficarem aguardando o final da crise, enfrentam a crise e buscam, de forma criativa, alternativas para superarem a crise. O mundo digital, onde muitos estavam engatinhando, agora é hora de acelerar. E a busca do mundo digital pode ajudar a salvar empresas, empregos e também ajudar a salvar vidas. Portanto, utilize as plataformas digitais, invista nisso, busque outros exemplos, procure as plataformas do SEBRAE, o SEBRAE São Paulo, o SEBRAE Nacional, estão preparados, o SEBRAE é uma instituição operosa, competente, está oferecendo informações gratuitas e o assessoramento para aqueles que querem enfrentar a crise, ao invés apenas de esperar que a crise passe. Quero também sugerir aos bons hábitos que as pessoas que estão em casa, e a nossa recomendação, eu volto a dizer aqui, em meu nome e no do Bruno Covas, é: fiquem em casa, estejam ao lado dos seus familiares, fiquem em casa até o final desta crise, procurem ficar em casa. E estabeleçam novos princípios e novos hábitos nas suas casas, no convívio com seus familiares, com seus filhos. Eu já ouvi depoimentos de pessoas, Bruno, que me disseram que começaram a jogar cartas com seus filhos e a participar de jogos com os filhos, coisa que não faziam há anos. Outros a lerem livros para os seus filhos, outros a dialogarem com seus filhos, que não seja pelo WhatsApp. São novos hábitos e esses hábitos ajudam você a compreender a dimensão desta crise e a ultrapassá-la com o espírito mais elevado. Isso gera, Bruno, mais fraternidade também na relação entre as pessoas e, sobretudo, entre os familiares. Mude os seus hábitos, portanto. Compre pelas plataformas digitais livros, comece a ler, compartilhe a literatura com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido, com seu avô, com a sua avó, além de utilizar os canais de televisão, de entretenimento, de informação e de orientação, como já tem sido feito. Aliás, hoje fizemos uma reunião excepcional com as principais empresas produtoras de conteúdo, streaming, aqui no Brasil. Participaram de uma teleconferência conosco durante 1h30, sob a liderança do secretário Sérgio Saleitão, o secretário de Cultura e Economia Criativa, juntamente com a Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico. Fiquei muito feliz e quero agradecer a todas as empresas de conteúdo, inclusive as emissoras de televisão que estão aqui, preocupadas em orientar através da informação jornalística séria e bem feita, assim como na orientação específica para que as pessoas fiquem em casa enquanto perdurar essa crise, e o entretenimento também, para crianças, jovens e adultos. Mais do que nunca, a televisão e outras formas de streaming em tela se tornaram ainda mais importantes nesse período da crise do coronavírus. Por último, nessas considerações iniciais, volto a repetir o que disse ontem. Você que é médio e grande empresário ou empresária, por favor, não demita. Agora é a hora de solidariedade. A crise vai passar, essa crise tem prazo determinado. Diferentemente de uma guerra, onde temos o início
Bruno Covas, mas não sabemos quando vai terminar. Esta é uma guerra que tem prazo determinado, ela vai terminar. Você vai precisar do seu funcionário, do mais modesto na contribuição à sua empresa, ao mais qualificado. Ele saberá reconhecer o valor do seu gesto, da sua atitude em mantê-lo no seu emprego, mantê-lo ao seu lado, ainda que remotamente. Essa força, essa lealdade, essa capacidade, essa inteligência deste profissional, esse amor que ele já tem pela sua empresa e terá ainda mais se perceber em você um gesto solidário, isso ajudará você a recuperar a sua empresa após a crise. Portanto, se você é empresário ou empresária de médias e grandes empresas, pense nisso, reflita e saiba reconhecer o valor dos profissionais que podem ajudá-lo a superar a crise e, principalmente, a acelerar o seu negócio depois da crise. Os informes de hoje, terça-feira, 31 de março. O Governo do Estado de São Paulo anuncia neste momento o repasse de 100 milhões de reais para 300 santas casas do Estado de São Paulo, para auxiliar também hospitais municipais, hospitais que são controlados pelos municípios, por 120 dias até 31 de julho. Este recurso será repassado todos os meses, ao longo destes meses, abril, maio, junho e julho, totalizando, repito, 100 milhões de reais, portanto o valor mensal é de 25 milhões de reais, para que hospitais municipais e santas casas possam ter um reforço no custeio para o atendimento aos seus pacientes. O objetivo é que estes hospitais aumentem a sua capacidade de atendimento, os hospitais municipais, os 126 hospitais municipais, e desafoguem os hospitais, sobretudo no atendimento de média e alta complexidade, para que possam receber doentes e infectados com o coronavírus. O secretário da Saúde, Zé Henrique Guerma, poderá dar mais detalhes a vocês. E o plano é ampliar em até 30% a capacidade dos leitos nos hospitais de média e grande complexidade, Bruno, para permitir que o sistema possa funcionar melhor. Tanto um investimento do Governo do Estado de São Paulo no valor de 100 milhões de reais. O segundo anúncio, São Paulo unifica o protocolo de atendimento em mais de 100 hospitais através da teleconsulta. Também o Dr. Zé Henrique Guerma, secretário da Saúde, o Dr. Carlos Carvalho, que integra o nosso centro de contingência do Covid-19 e é um pneumologista dos mais reconhecidos do país e atua no Hospital das Clínicas, no INCOR, em São Paulo, poderá também dar mais detalhes a vocês. Esse é um projeto pioneiro de teleconsulta desenvolvido pelo INCOR. O INCOR é uma referência nacional e internacional, pertence e está integrado ao complexo do Hospital das Clínicas, em São Paulo, que é o maior complexo hospitalar da América Latina, e esse sistema já está à disposição e começa a ser aplicado a partir de amanhã, com um protocolo de tratamento de pacientes com coronavírus em toda a rede, em mais de 100 hospitais públicos da Secretaria da Saúde. Através desse sistema de teleconsulta, especialistas do Hospital das Clínicas, em parceria com a equipe de pneumologia do INCOR, sob o comando do Dr. Carlos Carvalho. Carlos Carvalho está aqui conosco, pode levantar o braço, os jornalistas poderão depois entrevistá-lo, se desejarem. Obrigado, Dr. Carlos, também, e a toda a sua equipe, pelo trabalho de altíssima eficiência e de rapidez também com que colocaram à disposição esse sistema de teleconsulta. Isso vai permitir a discussão de casos em tempo real, com médicos de outros hospitais da rede e a agilização de procedimentos. A agilidade na defesa da vida pode muitas vezes significar a diferença entre viver e não viver. Uma equipe estará em conexão por videoconferência com outros médicos dos hospitais da rede pública, podendo também, circunstancialmente, atender médicos de hospitais da rede privada, se assim for necessário. Eles vão analisar os casos mais complexos, discutindo, sugerindo alternativas de forma rápida e eficiente. Dr. Guerma dará mais detalhes a vocês e, repito, Dr. Carlos Carvalho também poderá ser questionado nesse sentido. Terceiro informe, e com este nós encerramos as informações de hoje, antes de ouvir o Bruno Covas, prefeito da capital de São Paulo.
a nossa Artesp, Agência de Transportes do Estado de São Paulo, e a Secretaria de Transportes e Logística, a razão pela qual o João está aqui, o João Otaviano, nosso secretário de Transportes, está aqui ao nosso lado. Nós autorizamos as concessionárias a distribuírem 140 mil kits de alimentos para os motoristas de caminhão nas rodovias do Estado de São Paulo. Todas as rodovias concessionadas do Estado de São Paulo estarão distribuindo kits de alimentação. Nós teremos marmitex com alimentação completa e kit de lanches para os caminhoneiros em 43 pontos de 19 rodovias concessionadas no Estado de São Paulo. São Paulo tem 19 das 20 melhores rodovias do Estado. Essas rodovias são todas concessionadas, fruto do trabalho organizado pela Artesp, pelo secretário João Otaviano, e graças à solidariedade também destas empresas concessionárias, nós conseguimos a distribuição deste kit de lanches e alimentação exclusivamente para caminhoneiros até 30 de julho em todo o Estado de São Paulo. No total, serão 140 mil kits de alimentos fornecidos nessas rodovias concessionadas. Os locais de distribuição serão e poderão variar de acordo com cada concessionária, postos de pedágio, postos de pesagem e também postos de combustível. Nós temos um acesso pelo site que é www.abastecimentoseguro.sp.gov.br para que caminhoneiros possam consultar de acordo com a rodovia que estiverem utilizando ou que forem utilizar. Volto a repetir, www.abastecimentoseguro.sp.gov.br. Esta é uma iniciativa em respeito aos caminhoneiros, em respeito àqueles que estão ajudando a manter o abastecimento, a manter viva a atividade de abastecimento de alimentos, de medicamentos e outros produtos para a população do Estado de São Paulo e a população de outros estados também, considerando que São Paulo representa quase 40% da economia do país. Eu passo a palavra agora ao prefeito da capital de São Paulo, Bruno Covas. Bruno. Boa tarde a todos. Nesse momento que a cidade de São Paulo, o Estado de São Paulo e o Brasil passam, é um momento de uma grande crise. Em um momento de crise, é preciso elencar prioridades. E a minha prioridade, a prioridade da Prefeitura de São Paulo, eu tenho certeza a prioridade do governo do Estado de São Paulo, é com os mais vulneráveis. Por conta da pandemia do coronavírus, seguindo recomendação da vigilância sanitária, as 25 cooperativas que trabalham aqui na cidade de São Paulo com a reciclagem tiveram que suspender as suas atividades. E é por isso que hoje a gente anuncia um recurso de R$ 5.700.000 para poder destinar esse recurso a essas famílias de catadores na cidade de São Paulo. São 1.400 catadores autônomos, que por serem autônomos vão receber a ajuda de R$ 600 do governo federal, e nós vamos dobrar essa ajuda. Vamos passar mais R$ 600 e eles vão receber um total de R$ 1.200 pelos próximos 3 meses. E nós temos também 900 famílias de cooperados. Por serem cooperados, não vão receber os R$ 600 do governo federal. Para essas 900 famílias, a Prefeitura vai repassar R$ 1.200 por mês. Então, são ao total 2.300 famílias que pelos próximos 3 meses vão receber, quem for o autônomo, mais R$ 600, complementando o recurso do governo federal, indo para R$ 1.200, e quem for cooperado recebe R$ 1.200, totalizando um investimento da Prefeitura de R$ 5.700.000. Nesse momento em que a Prefeitura, o Governo do Estado estão preocupados com a circulação de pessoas para evitar que a crise se espalhe ainda mais, é preciso também minimizar sofrimento. E cada vida poupada é um investimento importante a ser feito.
Eu queria também deixar claro que a coleta seletiva feita porta a porta continua na cidade de São Paulo, porque as centrais de triagem mecanizada vão continuar a fazer esta separação desse material. São apenas as 25 cooperativas em que trabalhavam esses cooperados, esses catadores cooperados, que deixam de funcionar por orientação da vigilância sanitária. Muito obrigado, governador. Obrigado, prefeito Bruno Covas. Vamos agora às informações atualizadas da área de saúde, com os números que foram compartilhados com o Ministério da Saúde. Vamos ao secretário José Henrique Germa e podemos ter a intervenção também, se desejar, da doutora Helena Santo. Germa. Muito boa tarde. Nós temos como casos confirmados no Brasil, naquela estatística que é de ontem para hoje, um total de 4.579 casos. Em São Paulo, são 1.517 casos. O número de óbitos que nós tivemos até agora é para o Brasil 159 e para o estado de São Paulo 113 óbitos. Os pacientes graves internados em terapia intensiva somam 231. Em complementação a esse censo, os pacientes confirmados em enfermaria são 281. Ontem eram 258. A doutora Helena quer fazer algum comentário? Olá. Boa tarde a todos. Eu queria só complementar, né, o que o doutor já foi colocado. Eu queria mais uma vez reforçar, não é? Nós estamos aqui vindo falar estamos nessa luta, todos nós aqui há mais de 3 semanas, né, 3, 4 semanas, e eu quero só reforçar, mais uma vez, porque a gente escuta, né, temos os nossos amigos, as nossas famílias, os nossos vizinhos, e de novo, eles colocam para nós, mas basta apenas ficar em casa? Outra questão que a gente tem observado, né? A gente tem observado também pelo nosso WhatsApp, pessoas falando, tenho visto que as pessoas estão saindo mais de casa, tenho visto que aquela fala de ficar em casa está esmorecendo, não é? A gente não pensa assim, gente, nós estamos há 3 semanas, o que eu vou fazer com meus filhos, o que eu vou fazer? Estou falando aqui, defendendo a nossa parte de mãe e de mulher, não é? Que está lá em casa. Mas eu tenho certeza que a gente compartilha dessa mesma ideia. Então, por mais que a gente tenha aqui falado todo dia a importância de ficar em casa, quero mais uma vez ressaltar a literatura internacional. Estamos vendo os casos chegando nos Estados Unidos, certo? Infelizmente, tivemos países que não tomaram essa atitude de batalhar dia a dia, falando olho no olho, que o importante é ficar em casa. Nós temos que continuar falando essa frase. E mais uma vez a gente quer contar sempre com vocês a comunicação que nos colocam isso. Por mais que a gente fale uma coisa simples, que é ficar em casa, essa coisa simples é que vai nos ajudar a segurar o crescimento desses casos. E mais uma vez, só terminando, só para reforçar, lembra aquela conta que a gente fala, o R0? Quem é o R0? Para cada pessoa infectada do sarampo, uma pessoa infectada transmite para 18, certo? Só que a gente tem vacina. Em relação ao coronavírus, uma pessoa infectada pelo corona poderá transmitir para outras 3. Só que ela não para nas 3. Cada uma dessas 3 poderá transmitir, se a gente não ficar dentro de casa e fazer todos esses cuidados, cada uma dessas 3 vai transmitir para outras 3. Não é? Então era isso só que eu queria colocar e reforçar. O que nós temos hoje é ficarmos em casa. Temos aí uma série de leitos, uma série de medidas que estão sendo tomadas, mas nós não queremos trabalhar antes, que é a prevenção. Obrigado, doutora Helena Santo. Vamos agora às perguntas. Nós temos 8 veículos de comunicação, entre os que estão aqui, presentes no Palácio dos Bandeirantes, onde estamos realizando essa coletiva, e 3 jornalistas que estão remotamente. Vamos começar, aliás, mais uma vez, com William Cury, da
Globo News e TV Globo. Will, eu acho que você chega aqui no Palácio dos Bandeirantes às 10 horas da manhã, porque você é sempre o primeiro da lista aqui. Deve estar dormindo aqui próximo também do Palácio dos Bandeirantes. Governador. Brincadeiras à parte. Will, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde. Eu queria saber, em relação ao EPI, que é o equipamento de proteção, que está nos hospitais particulares, está em falta. Eu queria saber como é que está na rede pública e temos observado um aumento muito alto no preço que eles custam para as instituições, e aí até inviabilizam a compra pelas instituições particulares. Eu queria saber o que tem sobre isso, se o Estado pretende agir, como fez no caso do álcool em gel, né, de padronizar o preço, pelo menos para o consumidor. Tem alguma coisa sobre isso? E na rede pública também está faltando? Obrigado. William Cury, eu vou dividir a resposta com o Dr. Zé Henrique German, secretário da Saúde. Nós estamos atentos, sim. Orientei, inclusive, o Dr. Fernando Capês, que é o diretor-geral do PROCON, da mesma maneira que fizemos no álcool gel, para ter uma ação mais efetiva em relação aos fabricantes dos produtos chamados EPI, equipamentos de proteção individual. Normalmente, eles não são vendidos em farmácias, à exceção das máscaras. Os demais produtos são vendidos diretamente pelos fabricantes. Não considero de forma alguma uma atitude correta, dada a demanda crescer, que empresários gananciosos, não estou generalizando, mas alguns, infelizmente, estão fazendo essa péssima prática, eu diria até uma prática desumana, de aumentarem o preço dos seus produtos, dado o fato de que a demanda cresceu não só no Brasil, como mundialmente. Este é um problema que afeta todo o mundo. A falta de equipamentos de EPI acontece nos Estados Unidos, na França, na Itália, na Espanha, em todos os países que ainda vivem o drama e a crise do coronavírus. Nós estamos buscando também a aquisição fora do Brasil para permitir o rápido atendimento, sobretudo de máscaras e aventais, as máscaras, os dois tipos de máscaras em tecido, para o atendimento à rede de saúde pública. Sei também que grandes hospitais privados de São Paulo também estão fazendo aquisições internacionais, além de doações. Eu, pessoalmente, solicitei ao embaixador da China no Brasil, com base em Brasília, que pudesse disponibilizar máscaras para o sistema público de saúde em São Paulo. A China produziu milhões de máscaras durante o período da crise, que infelizmente viveu e fatalizou também centenas de chineses, e hoje eles têm uma disponibilidade adicional, e pedi a ele que pudesse disponibilizar 500 mil máscaras para São Paulo e que pudesse atender também outros estados brasileiros. E quando eu falo São Paulo, aqui é o epicentro da crise do coronavírus. Vocês acabam de ouvir do secretário da Saúde que dos 4.579 infectados no Brasil, 1.517 estão em São Paulo. Dos óbitos, 159 pessoas perderam a sua vida no Brasil, das quais 113 aqui em São Paulo. Então, eu quero deixar claro também que isto não é volúpia, não é o desejo de privilegiar São Paulo, é o desejo de preservar vidas. São Paulo é o epicentro do coronavírus e é natural que tenha que ser contemplado com o maior volume de equipamentos de proteção individual, assim como de respiradores e medicamentos para atender as pessoas infectadas. Eu divido agora essa mesma resposta ao jornalista William Cury com o secretário José Henrique German. Os nossos estoques hoje estão completos. Nós fizemos durante a semana uma compra bastante significativa e recebemos também do Ministério da Saúde um pouco mais de EPIs. Então, no dia de hoje, nós estamos com esses estoques em dia. Obviamente que rapidamente isso vai diminuir, porque a demanda é muito alta, já é muito alta, e com isso consome-se EPIs de uma forma bastante acelerada. Então, nesse sentido, nós estamos já comprando de novo, já estamos nos organizando para a compra feita na China, que tinha fechado o mercado para o mundo e agora começa a abrir gradativamente. E pelo relacionamento que temos, através até de um escritório do governo de São Paulo na China, nos facilita na questão dessas negociações.
Então, tanto respiradores quanto máscaras e outros EPIs, nós estaremos comprando também do exterior. William, para complementar, obrigado, doutor German. O nosso escritório em Shanghai está operando, é o único escritório de um estado na China, ele está operando desde agosto do ano passado. Temos falado dia sim, dia não, com o diretor do nosso escritório, que em contato com as autoridades chinesas e também com fabricantes, já conseguiu viabilizar um bom volume de máscaras, de aventais e óculos também para compor os equipamentos de proteção individual e respiradores também. E conseguimos uma doação expressiva, eu ontem anunciei isso aqui a vocês, de 198 milhões de reais de empresas privadas, majoritariamente destinadas à aquisição de respiradores, monitores, EPIs, equipamentos de proteção individual, medicamentos e também alimentos para comunidades. Alimentos, kits de higiene pessoal, kits de higiene feminina, kits de higiene infantil, para doação, sobretudo nas comunidades da região metropolitana de São Paulo e aqui na capital também, ação que estamos fazendo em conjunto com a Prefeitura da capital. A próxima pergunta, ela é virtual e na sequência voltaremos aqui com Maria Manso, da TV Cultura. Neste momento, a pergunta é do jornalista Marcos Andrade, da Rádio Bandeirantes de Campinas, e a pergunta será lida pela jornalista Flávia Soares. Flávia. Aqui na cidade de Campinas, mesmo com a quarentena, é possível ver um aumento gradual da movimentação nas ruas. O senhor pensa em tomar medidas mais enérgicas, como são empregadas em outros países, para garantir o isolamento social e achatar ainda mais a curva do crescimento do coronavírus? Marcos Andrade, da Rádio Bandeirantes de Campinas. Quero destacar que o prefeito da cidade de Campinas, Jonas Donizete, tem feito um trabalho especialmente correto, muito sintonizado, aliás, absolutamente sintonizado com as orientações do governo do Estado de São Paulo e também do Ministério da Saúde. Mas, se necessário, as nossas orientações poderão ser ainda mais rigorosas se as pessoas não respeitarem a vida. Pessoas que estão saindo desnecessariamente das suas casas estão expondo suas vidas e vidas de outras pessoas. Como disse a doutora Helena Sato, é uma questão de responsabilidade individual. Cada um tem que defender e proteger a sua vida, a vida dos seus filhos, a vida dos seus pais, a vida dos seus parentes e também ser solidário com seus vizinhos e amigos. Não é hora de sair de casa se você não tiver necessidade absoluta de fazer isso. Portanto, havendo necessidade, Marcos Andrade, nós estaremos monitorando e defendendo vida. E a nossa orientação é: não saia de casa, fique em casa. Próxima pergunta vem agora de Maria Manso, da TV Cultura. Maria, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. A gente sabe que famílias que têm filhos que estavam estudando estão recebendo uma cesta básica para compensar a falta da merenda. Agora também os catadores vão receber, vai ter o Corona Voucher. Mas muitos brasileiros e também estrangeiros que vieram para São Paulo da Venezuela, da Tailândia, de vários lugares da Nigéria, eles não têm um CPF dentro de nenhum sistema, nem da Prefeitura, nem do Estado e nem do governo federal. Como alcançar essas pessoas para entregar uma cesta básica? Maria, eu vou pedir ao Bruno Covas que responda. Esse é um tema municipal. Embora o Estado possa apoiar, e vai apoiar, como nós temos feito, inclusive com destinação de recursos para todos os municípios, especialmente a capital de São Paulo, proporcional à sua população, mas é um tema de domínio e de gestão municipal. Então, tomo a liberdade de passar a resposta ao Bruno Covas. Ele pode procurar o Centro de Referência do Imigrante, aqui na cidade de São Paulo. A lei municipal estabelece os mesmos direitos a qualquer tipo de imigrante aqui na cidade de São Paulo em relação a qualquer outra membro da população. Então, ele tem os mesmos direitos em relação à cesta básica, a utilização da rede municipal hospitalar, creche, se for o caso. Claro que agora as estão fechadas, mas a legislação municipal estabelece os mesmos direitos a qualquer tipo de imigrante, independente da relação jurídica que ele esteja aqui na cidade de São Paulo, do que o restante da população. Então, ele pode procurar a Central de Relação do Imigrante.
Obrigado, prefeito Bruno Covas. Maria Manso, obrigado também pela sua pergunta. Aqui nós teremos daqui a pouco a pergunta da jornalista Daniela Salerno, da TV Record, mas antes disso temos uma pergunta online do jornalista Wilson Borges, do Jornal Destaque São Paulo, que pergunta que será feita pela jornalista Flávia Soares. Flávia. Um número cada vez maior de estabelecimentos comerciais estão abertos e não respeitam as determinações do governo do estado e da prefeitura. Lojas de presentes, ferragens, materiais de construção, capas de celulares estão abertas em vários bairros. Qual o canal para a população denunciar esses comerciantes que não respeitam os decretos do governador e do prefeito? Wilson Borges, do Jornal Destaque São Paulo, vou dividir a resposta com o prefeito Bruno Covas. E certamente as palavras do prefeito Bruno Covas podem ser interpretadas também para prefeitas e prefeitos do interior. Nós temos outros 644 municípios no estado de São Paulo. Quero fazer um esclarecimento que lojas de material de construção estão autorizadas a fazerem o seu funcionamento com os cuidados devidos, os mesmos cuidados que as lojas de abastecimento de mercados, mini-mercados, supermercados podem funcionar com os critérios sanitários, proteção aos seus funcionários, álcool gel, proteção aos frequentadores, distanciamento físico de pelo menos 2 metros em filas de caixa e um ambiente seguro e ventilado. As lojas de material de construção, portanto de ferragens também, são fundamentais porque as pessoas têm muitas vezes a necessidade de recuperarem ambientes, equipamentos nas suas casas e não é razoável que isso não possa ocorrer pelo fechamento dessas lojas. Desde o início, isso já estava autorizado, não só na capital de São Paulo, como também em todo o estado de São Paulo. Agora, lojas de presentes, evidentemente que não, e outros tipos de comércio que não sejam essenciais. O governo do estado de São Paulo tem um site que indica quais tipos de comércio podem funcionar. A prefeitura de São Paulo possui também. O Bruno Covas pode se referir a isso e ter, sobretudo, muito cuidado, muito zelo e não termos ganância. Empresários gananciosos e que querem, de forma impositiva, colocar em funcionamento presencial negócios que não podem, eles serão multados pelas prefeituras municipais, serão fechados pelas prefeituras municipais e poderemos ter medidas ainda mais duras àqueles que forem reincidentes. Bruno Covas. Queria sugerir que qualquer tipo de denúncia possa ser encaminhada a 156, que é o canal de comunicação com a Prefeitura de São Paulo. Os fiscais das 32 subprefeituras já estão orientados a lacrar o comércio que estiver com portas abertas. Lembrando mais uma vez, como disse o governador João Dória, o comércio pode sim continuar a vender, desde que seja online, por telefone, por aplicativo, por serviço de delivery. Quer dizer, esse tipo de venda ainda é possível, não há nenhum problema em relação a isso. O que não pode é a porta aberta. Os fiscais estão orientados a lacrar o local que esteja atendendo de porta aberta, avisar, notificar a Polícia Civil para apurar a prática de crime e da reincidência a cassação do alvará de funcionamento deste local. Obrigado, prefeito Bruno Covas. Agora sim, voltamos aqui presencialmente. Jornalista Daniela Salerno, da TV Record. Daniela, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Governador, gostaria de poder sinalizar, se possível, para pequenos empreendedores que não conseguem fazer trabalho online, como o barbeiro da esquina, que é um caso real em relação à minha família, ainda com a expectativa de retomar as atividades na próxima segunda-feira. Pode sinalizar para essas pessoas, não vai dar, é necessário prorrogar a quarentena? E se me permite uma pequena dúvida para o prefeito, esses valores destinados a essas famílias que o senhor comentou agora, ele se refere aos fundos municipais que a gente conversou ontem, prefeito, por favor. Obrigada. Obrigado, Daniela. Vou pedir ao Bruno que comece respondendo a pergunta da jornalista Daniela Salerno. Na sequência, eu complemento. Bruno. Não, nós não ainda estamos utilizando nenhum recurso de fundo municipal.
né? Não há nenhuma necessidade no momento de utilização dos recursos desse fundo. Esse recurso de 5.700.000 garante esse auxílio pelos próximos 3 meses. Havendo necessidade, nós buscamos outros recursos e, se for o caso, dos fundos municipais já autorizados por lei. Mas, por enquanto, nem para este caso, nem para qualquer outra atividade feita pela Prefeitura, nós estamos utilizando os recursos dos fundos. Obrigado, Bruno. Daniela, o SEBRAE tem no seu site informações muito precisas sobre alternativas de funcionamento para vários tipos de serviços, comércio e serviços online. Reconheço que no caso de cabeleireiros, barbeiros, manicures, pedicures e serviços dessa natureza é sempre muito mais difícil esta atuação. Porém, individualmente, isso pode ser feito. Não há limitação, não há proibição para que um barbeiro, uma cabeleireira, uma manicure possa ir até a casa da sua cliente com a devida proteção, com máscara, com luvas e tendo também a proteção feita no próprio ambiente onde ela estará atuando para não comprometer a sua cliente e nem comprometer a sua própria saúde. Essa é uma alternativa circunstancial, evidentemente, enquanto perdurarem as limitações para o funcionamento do comércio e serviços, exceto as áreas que já foram informadas, os setores que podem funcionar. Mas, nesta área específica, são milhares de cabeleireiras, entre as quais eu incluo também manicures, pedicures, barbeiros e de áreas afins, poderão fazer o atendimento na residência do seu cliente. Sei que isso não resolve, sei que isso é algo circunstancial, mas é uma alternativa ao funcionamento e ao trabalho, ainda que limitado, destes profissionais. Vamos agora a uma pergunta não presencial, ela é virtual, da jornalista Silvia Amorim, do jornal O Globo. Sua pergunta, Silvia, será lida pela Flávia Soares. Flávia. O senhor disse que a nova campanha para conscientizar as pessoas da importância do isolamento social será veiculada até o dia 6 de abril. O secretário de Saúde disse ontem que, se o isolamento for cumprido pela população até a próxima semana e os casos de coronavírus se mantiverem no ritmo de crescimento atual, a quarentena poderá ser suspensa no dia 7. Queria saber se está sendo estudada a suspensão da quarentena a partir do próximo dia 7. O presidente Bolsonaro promete um decreto para a reabertura do comércio. Silvia Amorim, eu vou pedir, com autorização do secretário Zé Henrique Guerma, de responder a sua pergunta integralmente. Nós não fazemos antecipação de anúncios, nós fazemos revisão diariamente das nossas decisões e dos nossos posicionamentos. Por isso, temos um comitê de saúde, denominado Centro de Contingência Covid-19, são 15 pessoas que atuam cruzando informações do Estado de São Paulo, sobretudo do município de São Paulo. Deste grupo participa o secretário Edson Aparecido, as informações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde e também as informações que recebemos de um outro grupo, coordenado pela Deloitte, a consultoria que está trabalhando para o governo do Estado de São Paulo, de informações que vêm de outros 56 países e, portanto, tudo isso é avaliado, é filtrado para permitir decisões acertadas. Então, nós estamos no dia 31 de março, não há a hipótese de anteciparmos informações para depois do dia 7 de abril. Até lá é a quarentena, as pessoas deverão respeitar em todo o Estado de São Paulo a determinação do governo do Estado de São Paulo para que fiquem em casa, nas suas cidades ou no campo, mantenham-se em casa. Oportunamente, isso será feito adiante, nós vamos avaliar. Neste momento, a orientação é: fiquem em casa. Volto a repetir, fiquem em casa. Essa é a orientação da área de saúde, essa é a orientação do governo do Estado de São Paulo, essa é a orientação da Prefeitura da capital de São Paulo e válido para todo o Estado de São Paulo. Em relação ao presidente Bolsonaro prometer um decreto para a reabertura do comércio, se vier o presidente Bolsonaro a implementar ou a tomar uma decisão desse tipo, quero informar que o governo do Estado de São Paulo tomará medidas judiciais para evitar que isto aconteça. Em São Paulo, nós não vamos permitir que nenhum ato irresponsável se sobreponha ao posicionamento sereno, equilibrado e responsável do Estado, através do seu governo e das prefeituras de São Paulo. Vamos agora à penúltima pergunta, que é da Rádio Jovem Pan, ela é presencial,
da jornalista Beatriz Manfredini. Beatriz, obrigado pela sua presença. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Ontem o governo federal recebeu uma doação da Vale de 500 mil testes rápidos, podem ser feitos em 15 minutos. E a distribuição vai ficar por conta do governo federal. Eu queria saber se a gente, por ser o epicentro aqui da doença no Brasil, se já tem previsão de quantos vão chegar, enfim, vai chegar alguma coisa. Obrigada. Obrigado, Beatriz. Vou pedir ao nosso secretário Zé Henrique Guerman que possa responder a sua pergunta. Guerman. Nós não temos essa previsão. Entretanto, nós estamos também, particularmente dentro das nossas próprias decisões, indo atrás da aquisição de testes rápidos. E aí, neste caso, o que nós estamos procurando e entrando em entendimentos é o teste rápido do PCR, aquele que hoje é feito normalmente para o diagnóstico da virose. Então, é este teste que é diferente do teste que vocês têm visto atualmente, que ele diagnostica a presença de anticorpos. Então, ao vírus, nós estamos na procura e estamos em entendimento para ver se conseguimos comprar testes rápidos relativos ao PCR, que é o diagnóstico do vírus. Apenas uma complementação, secretário. Beatriz, o nosso contato, para ficar claro, com o Ministério da Saúde é constante, é permanente. O ministro tem sido correto, volto a repetir o que tenho dito em todas as nossas coletivas, não só o ministro, como a equipe do Ministério da Saúde também. E ele nos garante a obediência à proporcionalidade. A proporcionalidade, neste caso, não é nem pela população, que já seria um critério. São Paulo tem 46 milhões de habitantes. É porque aqui é o epicentro do coronavírus e, portanto, majoritariamente, EPIs, respiradores, testes rápidos ou outros tipos de testes têm que ser majoritariamente destinados onde você tem o epicentro da crise de saúde. E é o que ele nos garante. Ainda não recebemos, mas temos confiança de que o Ministério saberá obedecer esse critério, que é um critério de saúde, um critério sanitário e absolutamente correto. Eu espero que nos próximos dias tenhamos a entrega destes testes, assim como de máscaras e outros equipamentos de EPIs e respiradores também. E entendo que a imprensa tem que cumprir o seu papel de nos cobrar e cobrar do Ministério da Saúde também que haja um critério que está estabelecido e que ele seja obedecido. E rapidamente também. Medidas burocratizantes que dificultem o acesso e a logística devem ser desconsiderados. Não é hora de fazermos aqui burocracias, nem estabelecer limitações para isso. É hora de agilizar a chegada de equipamentos, testes, medicamentos e respiradores onde eles são mais necessários. Vamos agora à última pergunta da coletiva de hoje, é da jornalista Eduarda Esteves, do portal IG. Eduarda, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, governador. Gostaria de saber qual é o plano de comunicação do governo para informar sobre o coronavírus, porque a gente ainda vê uma grande quantidade de boatos e a falta de informação da população. Eu queria saber qual seria esse canal e se vocês estão se reinventando de alguma forma para passar essa informação, porque, por exemplo, no Reino Unido, eles têm utilizado o SMS para fazer os anúncios oficiais. Eu queria, não sei se todos aqui compreenderam bem, se você me permitir, eu vou pedir para você, pedindo perdão, se você pode repetir a sua pergunta e falar mais pausadamente, porque eu entendi só parcialmente e, obviamente, eu não quero dar uma resposta errada por não ter entendido de forma completa a sua pergunta. Queria saber qual o plano de comunicação do governo para informar a população sobre o coronavírus, qual seria esse canal e se vocês têm se reinventado de alguma forma para passar essas informações, porque, por exemplo, no Reino Unido, eles têm utilizado o SMS para passar os anúncios oficiais. Okay. Eu vou dividir com o Dr. Guerma e com a doutora Helena, agora está perfeitamente compreendida a sua pergunta. O nosso plano de comunicação começa por aqui, exatamente pelas coletivas de imprensa que temos feito diariamente, dando informações precisas, sensatas, equilibradas e confiando no trabalho da imprensa do Brasil, que tem sido extraordinariamente correta nesta crise. Eu tenho dito, Bruno Covas também, aliás, que a melhor fonte de informação para a população é através dos veículos de imprensa. Rádios, emissoras de televisão, todos os canais e plataformas de notícias, sejam as digitais, sejam as online, emissoras de rádio,
jornais, revistas, as páginas eletrônicas dos jornais e revistas. Nós percebemos, inclusive, um aumento considerável da audiência dos canais de televisão, a audiência de rádio também subiu bastante, e a leitura de portais como o IG também cresceu substancialmente nas últimas 3 semanas, porque as pessoas sabem que as informações dadas pelos jornalistas, elas têm sido sérias e criteriosas. Além disso, temos também os nossos portais, que são abastecidos diariamente no âmbito do Governo do Estado, no âmbito da Prefeitura de São Paulo, a equipe do Bruno Covas tem feito isso também, e operativamente nas áreas de saúde, na área de transporte e logística, nos demais setores de abastecimento também. Para completar, passo ao Zé Henrique Guerma e, na sequência, a doutora Helena Sato. Há outras formas também, por isso a complementariedade da pergunta. Muito obrigado. Então, uma das questões muito importantes que a gente passa gradativamente para vocês e para todo o público, são aqueles dados relacionados aos óbitos, aos casos, à incidência de casos, enfim, são dados relacionados à própria Covid-19, que é a doença provocada pelo vírus. Então, nesse sentido, nós procuramos deixar a população informada, porque é extremamente importante ela entender de que, com esta informação, ela compreenda as medidas que o governo realiza para melhorar as questões relacionadas ao tratamento e intensificando dessa maneira uma aproximação com vocês, com o público e principalmente fazendo com que isso traga uma maior eficiência por parte das nossas ações junto ao público e aos pacientes ou público em geral. Helena. Doutora Helena. Só complementando, mas aqui eu queria só falar um pouquinho de um papel muito importante, que eu já comentei outras vezes, que é o papel do SUS invisível. O que é o SUS invisível? Então, quando diariamente a gente vem aqui trazer os dados, quantos casos, infelizmente quantos óbitos, onde eles estão, não é? Determinado município, determinada região está aumentando o número de casos, não é? Que temos que fazer ali, está faltando leitos, não está. O que eu queria só dizer é que o SUS invisível, quem faz parte? São os nossos munícipes, né, secretário? É um trabalho em conjunto com as secretarias municipais. No Estado, nós temos um grupo de vigilância, que são as chamadas GVS, que trabalham em conjunto com os municípios, não é? Então, não necessariamente nós precisamos todo dia ligar para 645, não é necessidade. Então, é um trabalho em conjunto com o sistema de informação e as nossas vigilâncias e os municípios para termos a melhor avaliação e olharmos aí dia a dia as medidas de intervenção necessárias. Obrigado, doutora Helena Sato. Eduardo Esteves, do Portal IG, obrigado pela pergunta. Antes de concluir, quero lembrar que, ao final, o doutor Carlos Carvalho e a doutora Lilian Aras vão apresentar para vocês aqui o robô que está já operando no Hospital das Clínicas, logo ao término da coletiva, e ambos estarão à disposição de vocês, ambos estão aqui para atendê-los nas informações que falamos aqui sobre o INCOR. Nestes minutos finais, são 13 horas e 20 minutos, eu já mencionei ao Bruno Covas, e darei mais detalhes a ele agora no almoço que teremos na sequência, que fiz um call, uma conferência telefônica hoje pela manhã com o prefeito de Milão, Giuseppe Sala. Giuseppe Sala se tornou meu amigo no período em que eu fui prefeito da capital de São Paulo. Acho que muitos sabem, a minha origem é italiana, de longa data, no passado, mas isso favoreceu muito a relação de amizade com o prefeito de Milão e cultivamos e mantivemos essa amizade depois das visitas que mutuamente fizemos, ele ao Brasil, a São Paulo, e eu a Milão, na Itália. E hoje eu combinei de fazer um call, 32 minutos nessa ligação, para obter do prefeito de Milão informações atualizadas sobre aquilo que de correto foi feito em Milão, na Lombardia, e o que de errado foi feito também na Lombardia. O prefeito Giuseppe Sala me disse que, neste momento, a Lombardia tem 6.000 vítimas. 6.000 pessoas perderam a vida na Lombardia. Há poucos dias, esse número era de 4.400 pessoas. O
prefeito me deu vários indicadores, alguns que eu vou passar detalhadamente ao Bruno Covas, que servem de referência e podem nos ajudar aqui, mas deu, sobretudo, uma lição de humildade. O prefeito José Psala reconheceu o seu erro ao apoiar uma iniciativa do setor privado que indicava Milano não se ferma, Milão não para, ou Milão não deve parar. Ele, no primeiro momento, aceitou que essa campanha fosse promovida e esta campanha, 30 dias depois, já tinha permitido 4.400 vítimas na região da Lombardia. Então, a lição de humildade de um homem público como José Psala é a lição de humildade com os erros. E eu espero que o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, possa também ter humildade, reconhecendo o seu erro, de estimular as pessoas a saírem de casa. E faça, presidente, como fez o prefeito de Milão. Reconheça o seu erro e seja valorizado por isso. Ser humano, ser sincero, falar a verdade, reconhecer as suas falhas é prova de grandeza e não de fraqueza. Quero dizer também aos empresários mais afoitos, aos empresários que estão preocupados com os seus lucros, com as suas vantagens, com os seus benefícios e não têm o olhar humanitário para aquilo que fazem, para a comunidade onde atuam. A vida, meus amigos, vem antes do lucro. E, por favor, fiquem em casa. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Você acompanhou a coletiva do governador João Dória, direto do Palácio dos Bandeirantes. Você acompanhando toda a programação especial da Rede Alesp, muita informação, prestação de serviço e utilidade pública. Eu vou pedir para a repórter Tayana Conrad fazer um pequeno resumo inicial do que o governador João Dória falou. Depois temos um entrevistado já na ponta da linha, então vamos fazer esse jogo agora. Pode passar, Tayana. Vamos lá, Guga. O German anunciou aí os números de casos confirmados do Covid-19 no Brasil e eles somam 4.579 casos confirmados, 1.517 só no estado de São Paulo. Óbitos são 159 no Brasil, destes 113 só no estado de São Paulo. O governador João Dória anunciou também o repasse de 100 milhões de reais para Santa Casa e hospitais municipais. Será repassado até julho cerca de 25 milhões de reais mensais para 126 hospitais municipais para o tratamento de infectados. O São Paulo também vai unificar os atendimentos por teleconsultas. Ainda é um projeto pioneiro em fase de testes que começa a partir de amanhã em 100 hospitais públicos. Essa medida é para intensificar e agilizar o atendimento de pacientes com suspeitas do coronavírus. Outra medida anunciada pelo governador foi da Artesp, a Agência Nacional de Transportes do Estado de São Paulo, em parceria com outras concessionárias que também administram estradas no estado de São Paulo, vão distribuir cerca de 140 mil kits de alimentação para caminhoneiros. Dentre os kits são marmitas e lanches. Serão distribuídos em vários postos em todo o estado de São Paulo. Para saber os locais onde serão distribuídos esses kits, basta acessar www.abastecimentoseguro.sp.gov.br. Além do governador, o prefeito Bruno Covas também anunciou uma medida. Teve uma medida muito importante anunciada pelo governador, aliás, pelo prefeito Bruno Covas. É importante que a gente esclareça o telespectador e o ouvinte ligado na Rede Alesp. Isso mesmo, Guga. O Bruno Covas ele anunciou que a reciclagem na cidade de São Paulo, devido ao aumento dos números de casos de coronavírus, teve que parar, né? Com isso, cerca de 2.300 famílias ficaram sem o sustento. Mas a prefeitura anunciou um investimento de 5 milhões e 700 mil reais destinados aos autônomos e cooperadoras, né, que fazem esse trabalho. O prefeito anunciou que autônomos receberão R$600 da prefeitura, somados a mais os R$600 do governo federal, e os cooperados que não recebem ajuda do governo federal vão receber R$1.200 da prefeitura. Essa medida valerá para os próximos 3 meses e vai beneficiar milhares de famílias de catadores de material reciclável que terão que ficar parados aí nesse período, né, Guga? Muito
obrigado, Tayana, pelas informações. Eu recebo agora na ponta da linha o deputado Major Meca do PSL, que vai trazer aí pra gente mais análises aí sobre essa pandemia de coronavírus. Deputado, seja muito bem-vindo ao programa, ao Jornal da Rede Alesp especial de hoje. Deputado, tudo bem? Boa tarde, Guga. Uma boa tarde a todos vocês que estão nos ouvindo. É uma grande satisfação falar contigo, meu irmão. Deputado, mais uma vez recebendo o senhor no Jornal da Rede Alesp. Qual que é a sua visão do cenário atual dessa pandemia, deputado? Olha, Guga, desde o início dessa crise do coronavírus, nós estamos concentrados aí em fazer várias fiscalizações, sejam nos hospitais estaduais, sejam nos quartéis, nas delegacias, para que nós possamos acompanhar a forma, a estrutura que está sendo disponibilizada para que os operadores da saúde, para que os operadores da segurança pública possam prestar um serviço adequado para a população de São Paulo. O que nós verificamos ao longo dessas nossas visitas de fiscalização é que o desespero de todos os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, todos os colaboradores, ela vem se agravando por falta de equipamento de proteção individual a esses homens e mulheres. Eles estão tendo uma falta de luvas descartáveis, falta de álcool em gel, falta de máscaras, aventais, óculos de proteção. Os nossos policiais, que também têm um contato muito próximo a pessoas no atendimento de ocorrência, também estão com falta de luvas, álcool gel, máscaras. Nós tivemos, eu vou te exemplificar, nós tivemos a semana passada o atendimento de uma ocorrência ali próximo ao município de Itapevi, onde uma rádio patrulha foi solicitada para atender uma ocorrência no hospital, onde uma pessoa, um senhor que foi diagnosticado, né, com Covid-19, ele não queria permanecer em isolamento. E solicitaram uma rádio patrulha, 2 policiais militares, para acalmá-lo e fazer a contenção dele. Então, a exposição dos policiais militares, do pessoal da saúde, é muito grande. Eles têm um receio, não só em relação à saúde deles, mas em levar para o seio da família também o vírus. Nós estamos trabalhando nessa fiscalização, fazendo as comunicações à Secretaria de Saúde e fazendo os requerimentos de informação, né, ao Estado acerca desse problema. Deputado Major Meca, eu gostaria que o senhor deixasse mais uma vez uma mensagem de utilidade pública para o telespectador que nos acompanha nessa programação aí de prestação de serviço que a Rede Alesp vem realizando nos últimos dias. Deixe uma mensagem para o seu eleitor e também para o telespectador que nos acompanha em todo o estado de São Paulo, deputado. Olha, nós pedimos a todos que nesse momento tenha equilíbrio, para que nós tenhamos as nossas orações voltadas principalmente para que os nossos governantes tenham o bom senso para determinar medidas adequadas para socorrer aqueles que mais precisam, porque eu estou muito presente nas periferias nesses últimos dias e o desespero das pessoas é bastante grande, principalmente em relação à comida que pode faltar na mesa. Então, vamos manter a calma, a oração, né, a unidade na família, para que a gente possa ultrapassar esse período crítico. Deputado Major Meca, do PSL, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui na Rede Alesp. O senhor volta quando achar conveniente de trazer mais informações para os nossos telespectadores. Muito obrigado, viu, deputado? Eu que agradeço. Deus abençoe a todos.
Este foi o deputado Major Meca, do PSL, participando desse jornal da Rede Alesp especial, prestação de serviço, utilidade pública e notícias do Parlamento Paulista, avisando que logo mais às 2h30 tem a sessão do Parlamento Virtual e você acompanha tudo aqui na Rede Alesp. Muitas decisões, nossos deputados vão tomar decisões muito úteis para o estado de São Paulo, que vive essa pandemia do coronavírus, e você vai acompanhar tudo aqui na Rede Alesp. Na presidência, o deputado Cauê Macris e os outros 93 deputados de forma virtual participando das decisões importantes para o estado de São Paulo. A Assembleia Legislativa não parou, está fazendo tudo que é possível para a população de São Paulo. Neste momento, comigo aqui, a Tayana Conrad. Mais alguma informação do governador João Dória durante a coletiva, Tayana? Se quiser, passa para a gente mais um resuminho do que o governador anunciou, Tayana. Vamos que vamos, prestação de serviço e utilidade pública aqui na Rede Alesp. Vamos lá, Eu acho Tayana. importante a gente reforçar os números que o German anunciou agora, né? O aumento dos casos de confirmados do Covid no Brasil, 4.579, sendo no estado de São Paulo 1.517, Guga. Tá certo. Olha, eu tenho uma entrevista muito especial na ponta da linha. Eu tenho agora o deputado Ataíde Teruel, do Podemos. É uma grande felicidade poder falar com ele novamente, até porque ele está recuperado do coronavírus. Foi um dos primeiros casos no estado de São Paulo. Deputado Ataíde Teruel, daqui a pouco vai estar com a gente. A nossa produção está fazendo o contato com ele. Dentro de instantes, nós vamos conversar com o deputado Ataíde Teruel, do Podemos. A Tayana continua com as notícias, o resumo da coletiva do governador João Dória. Mais algum ponto importante que o governador tem abordado nessa coletiva, Thay? Dória também anunciou o repasse de 100 milhões de reais para Santa Casa e hospitais municipais, Guga. Será repassado até julho cerca de 25 milhões de reais mensais para 126 hospitais municipais para o tratamento de infectados. O São Paulo também vai unificar os atendimentos por teleconsultas, tá? É um projeto pioneiro, está em fase de teste, mas que começa a partir de amanhã em 100 hospitais públicos. Essa medida vai intensificar e agilizar o atendimento de pacientes com suspeita de coronavírus. Tá certo, daqui a pouco faremos contato com o deputado Ataíde Teruel. Nossa produção está fechando esse contato, mas eu recebo agora ao vivo aqui nos estúdios da Rede Alesp, também por telefone na ponta da linha, a deputada Valéria Bolsonaro, do PSL. Deputada, seja muito bem-vinda ao Jornal Especial da Rede Alesp, tudo bem? Boa tarde a todos, tudo bem, graças a Deus. Feliz de estar aqui conversando com vocês. Deputada, importantíssimo a senhora fazer um balanço, um apanhado dessas decisões da pandemia do coronavírus. Como a senhora tem visto a ação das autoridades? Qual a leitura que a senhora tem neste momento, deputada? Olha, muitas estão precavidos, né? Bem precavidos, graças a Deus. Eu estou vendo que o pessoal está... Ontem nós fizemos a eleição, aliás, a votação da calamidade pública do Estado e do município de São Paulo, e hoje será a nossa votação dos 644 municípios. É aquilo, tem subido, mas graças a Deus aqui no nosso país a coisa tem estado bem mais tranquila do que em outros locais que a gente viu, né? Nós temos um clima que nos favorece, graças a Deus, e nós temos números que não estão assim alarmantes, como a gente tem visto na Europa, que a coisa lá está muito pior, né? Devido até ao clima, que a gente sabe que o vírus tem essa dificuldade, né, de se manter por muito tempo e nos locais quentes. Então, estão sendo feitas, a maioria das pessoas, graças a Deus, que têm sido atingidas por esse
vírus estão ainda na rede particular, a rede pública não tem extrapolado ainda, né? Mas tem sido precavida, já tem vários... aqui na minha cidade, a Unicamp já está montando, acabou de receber, junto com uma ONG que trabalha com a iniciativa privada, materiais, insumos para a construção de um atendimento tenda, né, que eles estão fazendo fora do HC da Unicamp. Então, assim, eu acredito que as coisas estão caminhando bem. Agora, deputada, é importante perguntar para a senhora, a Assembleia Legislativa fazendo as sessões virtuais, né? Qual que é a importância dessa iniciativa de vanguarda da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo? Nossa, total, porque foi através dessa iniciativa que nós conseguimos, né, começar a tomar algumas decisões. Apesar de eu ter votado contra, porque votei contra a situação da calamidade, não pelo mérito, mas porque eu achei muito aberto, né? Nós precisamos, a nossa situação de fiscalização, e eu achei que do jeito que foi construído o PDL, ficou muito amplo, muito aberto, nos deixando sem muito como fiscalizar, como ter transparência, mas isso mostra que nós podemos trabalhar, né, de qualquer forma, lá ou cada um na sua casa. São Paulo não vai parar, pelo menos a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo não vai parar. E isso traz outras, né, nós podemos, através disso, colocar projetos de deputados, nós podemos trazer outros tipos de recursos de ajuda para que o nosso Estado e para que os nossos municípios possam receber algum tipo de auxílio, algum projeto que traga um auxílio mais específico, que é o que a gente tem discutido nessas plenárias virtuais, né? Deputada Valéria Bolsonaro, do PSL, eu quero muito agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp especial de hoje. Volte sempre que tiver informações e análises aí para a nossa programação. Muito obrigado, viu, deputada? Obrigada a vocês, obrigada a todos, que Deus abençoe todos e que isso passe logo para que a gente volte ao nosso normal. Esta foi a deputada Valéria Bolsonaro, do PSL, que participou dessa edição especial do Jornal da Rede Alesp de hoje, com muita utilidade pública, prestação de serviço e, lógico, notícias do Parlamento Paulista. Eu chamo vocês para logo mais, às 2h30, coladinho com o Jornal da Rede Alesp. Você acompanha a sessão virtual do Parlamento Paulista, com transmissão ao vivo pela Rede Alesp. Muitos assuntos de interesse do Estado de São Paulo serão discutidos esta tarde aqui na Assembleia Legislativa e você vai acompanhar tudo aqui na Rede Alesp. Tayana Conrad, um pouco mais vamos girar as informações da coletiva que o governador João Dória acabou há poucos instantes lá no Palácio dos Bandeirantes. É importante a gente girar essas informações porque tanto ele quanto o prefeito Bruno Covas anunciaram medidas muito importantes, né, Tayana? Exatamente, Guga. Uma das medidas muito importantes foi a da Artesp, né, a Agência de Transportes do Estado de São Paulo, em parceria com outras concessionárias que também administram estradas aqui do estado. Eles vão distribuir cerca de 140 mil kits de alimentação para caminhoneiros. Nesses kits estão envolvidos marmitas, lanches, enfim, serão distribuídos em vários pontos em todo o estado de São Paulo. Para saber mais, né, em quais os locais os caminhoneiros podem retirar esses kits, é só acessar o site www.abastecimentoseguro.sp.gov.br. Agora, Tayana, uma coisa que me deixou prestei bastante atenção durante a coletiva do governador
é, de novo, a informação para as pessoas ficarem em casa, né? Até nos púlpitos, e tinha lá a mensagem com a RedTech, ficar em casa. Na própria transmissão também, quer dizer, o governador ressalta essa importância das pessoas ficarem em casa. Então, gente, não é brincadeira, vivemos uma pandemia no mundo inteiro de um vírus que temos pouco conhecimento dele ainda. A melhor coisa é ficar em casa para preservar a sua saúde, a da sua família e também das pessoas que, como nós, temos que trabalhar. Estamos aqui prestando serviço, e aí os profissionais da segurança pública, também os profissionais da saúde. Então, o mais importante nesse momento é que você fique em casa, respeite esse período de quarentena. Hoje completamos a primeira semana de quarentena no estado de São Paulo, e é muito importante que você também cumpra esse isolamento social, essa quarentena que vai até o dia 7 de abril. E a gente está aqui com utilidade pública e prestação de serviço na Rede Alesp. A capital russa, Moscou, iniciou o primeiro dia de confinamento por tempo indeterminado. Os moradores de Moscou estão autorizados a sair de casa apenas por uma emergência médica, para ir até o trabalho em caso de necessidade, ou ao supermercado ou à farmácia. Eles também podem retirar o lixo de suas residências e passear com cães. Medidas similares foram decretadas para a região metropolitana da capital. Desde ontem, as fronteiras russas por estrada, ferrovias e marítimas estão fechadas para evitar a propagação do Covid-19. Os voos internacionais estão suspensos desde o final de semana. O presidente argentino Alberto Fernandes ampliou a quarentena obrigatória em todo o país até 12 de abril, para evitar a propagação do novo coronavírus. Todas as fronteiras do país também permanecem fechadas, sem prazo de reabertura. Na Argentina, a permissão é que a população saia apenas para compras nas farmácias e nos supermercados. Estão fora da quarentena obrigatória apenas os profissionais de alimentação, saúde e distribuição de combustível. Até os jornalistas precisam de permissão especial para realizar coberturas. O famoso Central Park de Nova York vai ganhar em breve um hospital de campanha para ajudar no tratamento das pessoas com Covid-19. De acordo com o prefeito Bill de Blasio, a instalação ficará pronta amanhã e terá 68 leitos e reforçará a capacidade do Hospital Mount Sinai West, que fica nas proximidades do parque. A tenda do hospital de campanha começará a ser montada no domingo por funcionários de uma organização cristã de voluntariado que está trabalhando em parceria com o Monte Sinai e autoridades locais. Jornal da Rede Alesp. E os profissionais de saúde de todo o mundo são uma parcela das vítimas do coronavírus. No Brasil, os casos começaram a disparar. Em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês, foram afastados 104 funcionários que tiveram resultados positivos para o Covid-19 desde o início desta pandemia. A assessoria da instituição afirma que os testes foram feitos ao longo do período de atenção ao vírus e ressalta que os profissionais atuam em mais de um hospital, como é de costume na área da saúde. A assessoria da instituição que afirmou tudo isso, e o grupo formado por médicos, enfermeiros, profissionais de limpeza, recepção e manutenção do local que tiveram contato direto com pacientes infectados e agora ficam em isolamento domiciliar por 14 dias, conforme o protocolo da empresa. O médico Raul Kutait, de 70 anos, foi internado com coronavírus em estado grave na última sexta-feira. No dia seguinte, o cirurgião gástrico precisou ser intubado para receber ventilação mecânica na unidade de terapia intensiva. Kutait é professor do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da USP e membro da Academia Nacional de Medicina. Outra figura importante no meio médico, ao contrário da doença, é o infectologista Davi Wipe, que é o coordenador do Centro de Contingência contra o Covid-19 no estado. Após apresentar sintomas como febre e tosse, o teste do infectologista de 67 anos deu positivo também no Hospital Sírio-Libanês, onde ele coordena o Departamento de Infectologia. Desde então, o Wipe
equipe está em isolamento domiciliar, mas se recupera mais bem e já sem febre. A contaminação dos profissionais da saúde se estendem às demais cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte. Volta Redonda, no estado carioca, de 10 dos 28 registros confirmados na cidade são médicos do hospital da Unimed que tiveram contatos com pacientes internados de enfermaria, oncologia e UTI. Um dos grandes nomes da medicina foi vítima fatal do coronavírus. O médico que orientou a cirurgia de separação das bebês brasilienses Liz e Mel, o norte-americano James Goldrich, principal especialista em separação de siameses unidos pelo crânio do mundo, morreu na noite de domingo aos 73 anos em Nova York, nos Estados Unidos. Com teste positivo para a Covid, ele estava internado desde o dia 18. No Jornal da Rede Alesp especial de hoje, agora o meu contato é via Skype com o repórter Jeremias Gomes, que traz mais informações sobre o Covid-19. Seja bem-vindo, Jeremias, tudo bem? Tudo bem, eu espero que a transmissão esteja boa aí para vocês. Bom, trazer algumas informações, eu acredito que vocês, ao longo da programação, tenham conversado aí sobre os impactos econômicos, né, do coronavírus. Primeira informação que hoje acaba o prazo para sacar até R$ 998 de cada conta do FGTS. Então, vamos resumir rapidinho para você entender. O trabalhador que ainda não fez o saque imediato do Fundo de Garantia tem até hoje, 31 de março, para retirar R$ 998 de cada conta do fundo. Amanhã, dia 1º, o dinheiro não sacado vai retornar à conta original. Desde setembro do ano passado, a Caixa Econômica Federal está liberando o dinheiro de contas ativas ou também inativas do FGTS. Os saques foram autorizados aos poucos até dezembro, num cronograma baseado no mês de nascimento do trabalhador. Bom, você pode ver se você tem o direito e, olha, um caminho bem interessante é você utilizar os aplicativos. A Caixa passou a permitir a transferência do dinheiro do Fundo de Garantia para contas bancárias usando o aplicativo FGTS, que é disponível para Android ou iOS. Então, você pode se valer desses aplicativos e fazer a transferência deste recurso de fundo de garantia no valor de até R$ 998, desde que você tenha direito e tenha os critérios para poder fazer este saque, Guga. Eu tenho outras informações aqui também, você pode me cortar a hora que quiser, mas olha, é importante ressaltar também as medidas que o BNDES tem tomado para a economia. São medidas emergenciais para reduzir os impactos do coronavírus. A primeira grande medida é a linha emergencial de crédito para a folha de pagamento das micro, pequenas e médias empresas. Bem, a disponibilização é de 40 bilhões de reais para o financiamento de 2 meses da folha de pagamento. Portanto, pagamentos de micro, pequenas empresas, sendo 34 bilhões do Tesouro Nacional e 6 bilhões de recursos dos bancos de varejo. Quem pode solicitar esses recursos que foram anunciados pelo BNDES? Empresas com faturamento anual de 360 mil a 10 milhões de reais, apenas para pagamento de folhas de salários de funcionários. O que pode ser financiado? A folha de pagamento de 2 meses da empresa. Financiamento dado a 2 salários mínimos, ou seja, até R$ 2.090. Interessante, Guga, que este valor que está sendo liberado vai direto para a conta do trabalhador. Ele não passa pelo caixa da empresa, mas a empresa vai assumir aí o compromisso deste financiamento. É um meio que um dos vários meios que o governo federal tem colocado aí à disposição para amenizar os impactos do coronavírus na economia. Só para finalizar, então, como a solicitação deste empréstimo ainda não foi liberada pelo BNDES, mas você pode ir lá no bnds.gov.br e ter as informações mais detalhadas. Eu volto com vocês. Obrigado, Jeremias Gomes. Muito obrigado pela sua participação especial nesse jornal da Rede Alesp, prestando serviço de utilidade pública. Valeu, Gerê. Até a próxima. Este foi o repórter Jeremias Gomes trazendo informações aqui. Tenho mais um deputado na linha. Deputado Ataíde de Teruel agora? Ed Thomas. Ed Thomas. Então vamos lá, deputado Ed Thomas do PSB. Eu recebo agora no jornal da Rede Alesp especial. Deputado, mais uma vez seja bem-vindo aqui à Rede Alesp. Tudo bem? Tudo bem, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo jornalismo sério, né? Jornalismo
imparcial. Parabéns à Rede Alesp e muito, mas muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Deputado Ed Thomas, eu queria que o senhor fizesse uma leitura e uma análise das últimas notícias, dos últimos dias e das últimas medidas do governo do estado e também do governo federal em relação ao coronavírus, deputado. Olha, nós vivemos um momento de muitas e muitas informações, né? Eu creio que nós precisamos seguir regras, nós precisamos se proteger, mas nós somos seres humanos. O pensamento, primeiramente, naqueles que são doentes, naqueles que são idosos, nas nossas crianças, certo? E eu creio que a obrigação, seja do governo do estado, seja governo federal, seja prefeitura municipal, ou seja, atender essas pessoas e socorrer realmente quem mais precisa, né? O vírus preocupa muito nesse momento, bastante, certo? Mas me preocupa o pós-vírus, né? Como é que nós poderemos, acima de tudo, cuidar dessas pessoas? Por quê? Porque é minha obrigação como político ter solução, ter projetos. E isso sair do discurso e ir para o recurso. Ou seja, eu tenho trabalhado, eu sou do interior, minha região é Presidente Prudente, Oeste Paulista, né? Então eu vejo falar muito da capital, que tem a maior população, que precisa de mais cuidados, certo? Nós aqui, os hospitais de emergência que nós temos, certo? Em particular, Presidente Prudente tem o Hospital HR, o Hospital do Estado, que atende 40 municípios, que precisa de mais recursos, equipamentos, que precisa de testes. Mais do que isso, nós temos as Santas Casas, e aí eu estou falando de todo o estado de São Paulo, que tem uma ação, né? Eu conversava no dia de ontem e ouvia, né, o debate na Assembleia, no nosso ambiente virtual, do deputado líder do governo, Carlão Pignatari, que o governador anunciaria ações para as Santas Casas. E é necessário que esse dinheiro chegue às Santas Casas. Esses são os nossos hospitais de emergência e outros mini-hospitais. As pessoas precisam ter essa segurança. Nós temos muitas notícias, né, da contaminação, de outros que estão esperando o teste, de alguns que familiares que já choram a morte, né, de entes queridos, mas que não têm a certeza se foi pelo vírus ou não, certo? Então, é uma grande dúvida que nós estamos vivendo e é função do poder político tirar dúvidas, é função do poder político transmitir essa segurança, tá? E eu quero dizer que eu acredito sim que saúde e economia têm que caminhar realmente juntos, tá certo? Nós temos que produzir, mas primeiramente nós temos que cuidar da nossa saúde. Então é uma função do governo abastecer. Ontem eu já via informações de um botijão de gás a R$109. Quer dizer, ficou com receio da falta de abastecimento. Dos caminhoneiros ainda recebendo quentinhas na estrada. Precisa, com certeza, de uma flexibilização para flexibilizar, para poder atender aqueles que estão nos atendendo, tá certo? É desses setores essenciais que a gente tem que chegar para que a gente possa ficar em segurança dentro de casa. Então, vou repetir um ditado que é muito do interior, que político brigando é povo apanhando. A gente precisa sentar na mesma mesa, se debruçar sobre o mesmo projeto. As ideias são diferentes, mas o projeto é salvar vidas. E eu acho que é isso que importa e essa é a boa política a ser praticada nesse instante. Agora, inclusive, deputado, só para suprir o senhor de informação, agora há pouco o governador João Dória anunciou recursos para as Santas Casas. Mais de 300 Santas Casas do estado vão receber recursos durante 4 meses. Olha, é uma notícia que nos produz alívio, porque desde o início, né, primeiro da epidemia, depois da instalada a pandemia, eu falava das Santas Casas, né? Então, é o momento de parabenizar o governador
por essa atitude. Eu vi a atitude também do Bom Prato. São atitudes humanas que a gente precisa tomar nesse instante. Atitudes humanas. Se estamos dentro de casa, se temos que ficar dentro de casa, nós temos que cuidar desses humanos com esse tipo de atitude. Se precisarmos de um leito, que as santas casas possam colocar esses leitos à disposição. Por exemplo, eu tive uma situação na minha região onde teve que se entrar com a liminar, cidade de Presidente Venceslau, para transferência de doentes para o Hospital HR e teve que entrar na justiça pedindo liminar para transferência. Nós não podemos judicializar mais a saúde do que ela está judicializada. Isso não pode virar moda de maneira nenhuma. E eu creio que o governador, que o secretário Germa já deve estar por dentro e deve coibir esse tipo de situação, né? A justiça é por um caso de extrema urgência, emergência. Agora é questão de saúde. O trato é com a saúde. Seja a pessoa, se tiver que entrar com liminar para fazer a transferência para um leito, para um atendimento realmente melhor, ficaria muito difícil. É essa burocracia do país que a gente tem que derrubar, que a gente tem que vencer, e eu preciso acreditar que seja o governo estadual, que seja o governo federal, né, é obrigação deles destruir essa burocracia e com objetividade cuidar das pessoas. Deputado Ed Thomas, eu queria que o senhor aproveitasse esse espaço para deixar algumas dicas importantes. O governo do estado de São Paulo vem ressaltando para que as pessoas fiquem em casa, que é a melhor forma de prevenção a esse vírus, a essa pandemia, a melhor forma do governo controlar. Então, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem de utilidade pública para os telespectadores da TV Alesp e também aos seus eleitores. Por favor, deputado. Olha, eu já passei essa ideia, tive a oportunidade de passar também pela rede social, que é para a nossa defesa civil. A digna defesa civil. É ela que cuida na tempestade, na tormenta, é ela que salva vidas. Heróis que nós perdemos já esse ano por fortes chuvas. Para que um alinhamento da Casa Civil, né, do governador, certo? Do secretário Marcos Vignoli, que é regional, do secretário da Saúde, que haja uma simetria entre as secretarias, mas diretamente com a Defesa Civil, para que se faça contato com um grupo de voluntariados grandioso no estado de São Paulo. Ou seja, contate as igrejas de todas as placas religiosas. Esse povo nunca parou de ajudar, né? O sentido da fé é estender a mão, é levantar quem está caído, é isso, tá? A palavra oração, ela é muito linda, ela fala orar com ação, certo? Nós estamos orando, o povo, a família está orando, está rezando, e o governo precisa ter ação, e a Defesa Civil sabe ter ação. A prática da Defesa Civil é agir. Contate igrejas, contate os clubes de serviço, Lions, Rotaries, lojas maçônicas, todos os clubes de uma forma geral. E o governo não pode pedir ajuda a essa gente voluntária, fazendo sua parte com os impostos que nós pagamos, fazendo chegar alimentos, fazendo chegar gêneros de primeira necessidade, certo? Fazendo chegar remédios. Eu creio que parece que não seria com essa simplicidade, mas eu acho que é mais do que isso. É uma ação que vai fazer com que melhore a vida das pessoas. Claro que tem tantas outras situações para se fazer. A gente confia e quer ajudar não só o governo do estado, não só, né, do governo federal, os nossos prefeitos, porque são eles os gestores. Momento de união. Vamos parar com briga, vamos cuidar das pessoas. Já nós teremos que cuidar do emprego dessas pessoas, certo? Eles é que sofrem mais. E eu estarei sempre à disposição para participar e para ajudar, tá certo? Deputado Ed Thomas, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença neste jornal da Rede Alesp e o senhor volte aí sempre quando tiver boas informações e também análise dessa situação, tá certo, deputado? Um grande abraço. Quero elogiar mais uma vez, eu vi
a Sabesp distribuindo caixas d'água em Heliópolis, muito importante. Vi o anúncio das refeições no Bom Prato. Eu creio que esse é o caminho que o governo tem que seguir, tá certo? Grande abraço a todos. Muito obrigado. Muito obrigado ao deputado Ed Thomas, do PSB, participando com a gente do Jornal da Rede Alesp dessa terça-feira. Vamos ao giro de notícias. O tenor espanhol Plácido Domingo foi internado em um hospital em Acapulco, no México, devido a complicações causadas pelo novo coronavírus. O astro, de 79 anos, havia anunciado que o teste deu positivo para a Covid-19 em 19 de março. Ele relatou sintomas como febre e tosse. Após a internação, o porta-voz de Plácido Domingo diz que o tenor está reagindo bem ao tratamento. Plácido, que era diretor-geral da Ópera de Los Angeles até o ano passado, quando renunciou em meio a acusações de assédio sexual. Já pensou em fazer uma apresentação musical online e atrair em menos de 24 horas mais de 10 milhões de pessoas? Pois é, o cantor sertanejo Gustavo Lima conseguiu. O Gustavo Lima conseguiu. No último final de semana, o artista fez um show transmitido pela internet e conquistou em um só dia mais de 10 milhões de visualizações em seu canal no YouTube. Quer dizer, parabéns aí pela iniciativa de entreter as pessoas. Eu tenho na linha agora o deputado Ataíde Teruel, do Podemos. É uma honra recebê-lo e fico muito contente de fazer esse contato, porque o deputado está recuperado do coronavírus. Foi um dos primeiros casos no estado de São Paulo e o deputado que já pude trabalhar com ele também em outras emissoras, em outra emissora, aliás. Então, deputado, é uma grande honra recebê-lo com saúde aqui no Jornal da Rede Alesp. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Luca, prazer te ouvir. Um abraço à sua equipe de produção aí. Estamos aqui, né? Vamos ver se a gente continua aí a partir da semana que vem, voltar às atividades. Deputado, muito importante neste momento, como utilidade pública e prestação de serviço, o senhor contar detalhadamente como foi o seu caso, até para se algumas pessoas estão nos ouvindo, ficarem atentas, né, aos sintomas, às formas de contágio e tudo mais, né, deputado? Eu comecei por volta do dia 12, mais ou menos, acho que foi uma quarta-feira, segunda. Eu comecei a sentir uma dor de cabeça, febre, diarreia, corpo mole, sintomas que normalmente nem quando eu apanho uma gripe aí eu tenho, você entendeu? Entendo. E em seguida eu procurei meus médicos, fui para o hospital, realizei todos os exames e 3 dias depois eu soube do resultado. Eu estava infectado com coronavírus. Entendeu? E aí não tem muito o que fazer. Entendeu? Você não tem medicamento, a não ser que você tenha uma infecção mais grave, você vai ser internado. Caso contrário, você se recupera em casa. Em casa é a quarentena, 15 dias de isolamento, é uma prisão domiciliar. Você não pode fazer contato com a sua família. Eu aqui moro com a minha esposa, uma filha de 19 anos. Eu fiquei 15 dias praticamente sem ver minha filha. E minha esposa raramente recebendo refeição quase que por baixo da porta. Mas é uma situação meio complicada, porque para você esperar o resultado, já é uma agonia, né? Você não sabe o que vai acontecer. Então, os 3 dias que demorou para sair o resultado, você fica agoniado, meio que desesperado. O senhor, por exemplo, foi o primeiro caso de Osasco, não foi isso, deputado? Oi. O senhor foi o primeiro caso em Osasco, por exemplo, que é a sua cidade de domicílio, né? Eu fui o primeiro caso em Osasco e eu acho que também o primeiro caso na Assembleia Legislativa aí de São Paulo, né? Entendeu? Exatamente, exatamente. Agora, deputado, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas, né? Uma mensagem de utilidade pública nesse momento. O senhor que passou por essa situação tão difícil e, graças a Deus, venceu, né? Olha, se você for infectado e tal, cada pessoa tem uma reação. Quer dizer, se você se sentir mal, vá para o hospital. Caso contrário, você recupera em casa com orientação médica. E aí você vai conviver durante 15 dias com a esperança de um lado e o medo do outro. Mas você tem que superar isso aí. E você supera. É só seguir as orientações aí que as autoridades estão passando. Entendeu? Tomar cuidado com o contato físico, manter o distanciamento social.
Se você tiver que andar de ônibus aí, entendeu? Tome alguns cuidados, né? O álcool gel, se puder, use a máscara e tal. E rezar bastante, para que Deus abençoe a todos aí, os proteja. Deputado Ataíde Teruel, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje e desejar aí bom resto de recuperação e que o senhor logo esteja aqui com a gente, como a gente espera que logo as atividades voltem ao normal. Mas, enquanto isso, tem o plenário virtual, né, deputado? Isso, mas começou acho que segunda-feira e está indo muito bem, né, pô? Eu não participei ainda, mas acredito que as próximas aí eu já poderei participar. Um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade aí a vocês, sua produção. Né? Muito obrigado, deputado. Este foi Ataíde Teruel, deputado estadual do Podemos, que foi um dos primeiros casos de coronavírus no estado de São Paulo. Já passaram-se os 14 dias e ele está recuperado. Muito boa notícia para o telespectador ligado no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Tayana, eu quero agradecer a sua participação no jornal de hoje. Eu que agradeço, Guga. Obrigada. E até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, sem antes dar um giro e um resumo das notícias que a gente conversou nesse último bloco. Vamos lá, a assessoria da instituição... Vamos lá, os profissionais de saúde de todo o mundo são uma parcela das vítimas do coronavírus no Brasil. Os casos começaram a disparar em São Paulo e o Hospital Sírio-Libanês afastou 104 profissionais que tiveram resultado positivo no teste para Covid-19 desde o início da pandemia. A assessoria da instituição afirma que os testes foram feitos ao longo do período de atenção ao vírus e ressalta que os profissionais atuam em mais de um hospital, como é de costume na área da saúde. O grupo formado por médicos, enfermeiros e profissionais de limpeza e recepção e manutenção do local teve contato direto com os pacientes infectados e agora fica em isolamento domiciliar por 14 dias, conforme protocolo da empresa. Você também acompanhou nessa última hora no Jornal da Rede Alesp a entrevista com os deputados Valéria Bolsonaro e Ed Thomas do PSB, como também o Major Meca, Valéria Bolsonaro, que é do PSL, junto com o Major Meca, que também falou um pouco sobre os cuidados com a segurança pública. Também falamos com o deputado Ataíde Teruel do Podemos, que se recupera do coronavírus e foi o primeiro caso diagnosticado no município de Osasco. O Jornal da Rede Alesp, ele volta amanhã, a partir das 9h30 da manhã. Você continua com prestação de serviço na nossa programação. Logo mais às 14h30. Daqui a pouquinho tem a sessão virtual do Parlamento Paulista, que vai discutir assuntos importantes para o estado de São Paulo. E você acompanha tudo ao vivo aqui na Rede Alesp, logo a partir das 14h30. Eu agradeço a sua audiência nessa programação de prestação de serviço e temos encontro marcado amanhã a partir das 9h30 da manhã. Valeu e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau! Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o